Olá a todos, meu nome é Daniel Rodrigues de Luna e vou apresentar o trabalho Análise Bibliométrica de Funcionalidades de Gerência de Largura de Banda do 5G. Passando rapidamente pelo sumário, aqui está o sumário do trabalho, vou introduzir o assunto, vou falar um pouco da metodologia do estudo, irei apresentar os resultados, as conclusões e referências vêm em seguida. Começando pela introdução, o 5G trouxe novos alvos em termos de novos requisitos, e estes foram condensados em três casos de uso: o MBB, o LLC e o MMTC. O MBB traz melhores comunicações de banda larga, por exemplo, com aumento das taxas médias por usuário e taxas médias de cobertura e de pico. Já o LLC traz comunicações ultra-confiáveis e de baixa latência para dar suporte, por exemplo, à internet tátil e de tempo crítico. Por fim, o MMTC, popularmente conhecido como IoT ou Internet das Coisas, permite que uma grande quantidade de dispositivos esteja conectada ao mesmo tempo. Assim, todas as frentes trazem melhorias e avanços quando comparadas com a geração anterior de comunicações, o 4G LTE. Especificamente falando das funcionalidades-chave do 5GNR, destacam-se a formatação de feixe, network slicing, a conectividade dual e a arquitetura otimizada para a nuvem e as novas faixas. Para as faixas chamadas de FR1, um processo chamado de reforming irá ocorrer, que é naturalmente uma substituição do uso atual dessas faixas para então serem utilizadas pelo 5GNR. Essas faixas compreendem casos de uso que necessitem de maior cobertura, mobilidade e baixa latência. Por outro lado, as novas faixas, que são chamadas de FR2, englobam as faixas milimétricas e serão utilizadas para prover maiores taxas em cenários com hotspots locais e sem grande mobilidade. Nesse sentido, técnicas de gerenciamento para cada faixa devem ser estudadas e analisadas, bem como ter de maneira clara quais são as tendências e esforços que a comunidade científica vem se concentrando. Na parte de gerenciamento, duas técnicas de gerenciamento de banda se destacam: a agregação de portadoras, do inglês Carrier Aggregation, e o direcionamento de banda via bandpass ou partição de banda. Este último, um novo conceito introduzido no 5G-NR. Na agregação de portadoras, é possível associar um ou mais component carriers. Essa associação pode ser feita de modo intrabanda contígua, intrabanda não contígua e interbandas não contígua. Além disso, é uma técnica que foi introduzida no LTE, já possuindo norma para o 5G-NR. Por outro lado, o direcionamento de banda via bandpass traz larguras de bandas configuradas especificamente para aplicações. Assim, dentre algumas vantagens, destacam-se a economia energética e o melhor desempenho. Portanto, considerando essas duas técnicas, o objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa bibliométrica no estudo do gerenciamento de banda. Agora vamos para a metodologia do estudo. O método utilizado para o estudo deste trabalho é a pesquisa bibliométrica, que é uma ferramenta útil utilizada para verificar tendências e esforços da comunidade científica. Seus principais objetivos são planejar estratégias e destacando assim os vínculos entre os objetivos e os ativos tecnológicos. A fonte de dados deste trabalho foram duas bases que são consideradas representativas da comunidade científica, a Web of Science e a Scopus. Utilizando essas bases, as buscas se concentraram nas seguintes palavras-chave ou expressões: 5G Bandwidth ou 5G PWP e 5G Carrier Aggregation ou 5G CA. E os resultados são apresentados com base na distribuição das publicações por área de pesquisa, por localização e por ano, para cada uma dessas bases. Agora vamos para os resultados. Os gráficos mostrados nesse slide são referentes à busca utilizando as palavras-chave por área de pesquisa e por base. No primeiro gráfico tem-se os resultados para a base Web of Science, enquanto que o segundo apresenta os resultados para a base Scopus.
Alguns destaques são importantes, por exemplo, a área de Engineering na base Scopus e Engineering Electrical Electronic, que concentram a maior quantidade de publicações. Um destaque também para a área de Telecommunications, presente na base de Web of Science. Há também um grande número, aí aqui a gente entra nos detalhes, um grande número de publicações para as palavras-chave 5G-CA e 5G Carrier Aggregation. Por outro lado, para as outras duas palavras-chave referentes às bandwidth parts, não tem ainda tido um grande aumento na quantidade de publicações. Já nesses gráficos são mostrados os resultados da busca das expressões por local de publicação. O primeiro gráfico apresenta os resultados da base WOS, da base Web of Science, enquanto que o segundo é referente à base Scopus. Alguns destaques são importantes. Por exemplo, a China e os Estados Unidos, eles concentram a maior quantidade de publicações em ambas as bases. O restante das publicações estão distribuídas em países europeus ou asiáticos, como a Finlândia, a França, a Alemanha, a Itália. Também, assim como no gráfico anterior, não foram encontradas publicações significativas para o tema das bandwidth parts, o que mostra que esse tema ainda está bem incipiente. Por fim, esses gráficos mostram a distribuição dos resultados das expressões por ano de publicação e por base de pesquisa. O primeiro gráfico apresenta os resultados para a base Web of Science, enquanto que o segundo é referente à base Scopus. Vamos para os destaques. As palavras-chave referentes ao tema de agregação de portadoras têm tido produções crescentes desde sua introdução no 4G LTE, motivo pelo qual seu quantitativo sempre está bem superior ao das bandwidth parts, cuja introdução ocorreu apenas em 2018. Isso ajuda a explicar o porquê esses resultados ainda são bem pequenos. As conclusões deste trabalho são: bom, primeiramente este trabalho propôs a realizar uma pesquisa bibliométrica sobre dois recursos de gerência de largura de banda em 5G, as bandwidth parts e a agregação de portadoras. Em relação às áreas de estudo, as principais são as engenharias e a ciência da computação. Na análise de países, percebemos que a China e os Estados Unidos polarizam as contribuições. Há também interesses em países orientais e asiáticos pelo tema. Importante destacar que há uma tendência crescente no tema de agregação de portadoras. Já para as bandwidth parts, a discussão ainda está muito incipiente, mas ela existe. As principais referências utilizadas no trabalho, referências para a apresentação. E muito obrigado.